Olá, seja muito bem-vindo ao Super N Cast Pro, o podcast do Grupo Fertipar. Eu sou o Tonon e tenho a grata missão então de conduzir essa conversa, esse bate-papo que nós teremos aqui hoje. Para quem está nos ouvindo, o assunto é muito relevante, vamos falar de tecnologia, inovação e maior rentabilidade também nos campos brasileiros. Para esse assunto tão relevante, tão importante, estamos falando diretamente de Curitiba, cidade sede da matriz do Grupo Fertipar. Então, vou apresentar também os convidados que estão aqui hoje. Gostaria de começar então por Adilson dos Anjos, agrônomo, advogado, gerente técnico do Grupo Fertipar, com mais aí de 30 anos de experiência de mercado, né, Adilson? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui. Convido também, está conosco aqui, Antônio Papes, engenheiro químico, diretor comercial da Coke Agronomic Services no Brasil, África do Sul e Oceania, né, Papes? Também Isso. Seja muito bem-vindo aqui hoje. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você hoje, muito obrigado pelo convite e um prazer enorme também compartilhar informações aí com todos os nossos espectadores e com vocês. Bacana. Por último, mas não menos importante, também está aqui conosco Danilo Sério, engenheiro agrônomo, coordenador técnico comercial da Coke Agronomic Services aqui no Brasil. Danilo, bem-vindo também para o nosso bate-papo. Muito obrigado, Tonon. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por participar, ter a chance de compartilhar alguns dados dos trabalhos que nós fizemos e da realidade do Super N Pro. Bacana. Porque tenho certeza que a conversa vai ser muito boa hoje. E antes da gente começar efetivamente, quero dizer então que é uma honra dividir a mesa com profissionais tão notáveis que estão aqui. Altíssimo gabarito. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa, muita conversa, vai render muito hoje aqui. E quero agradecer então ao Grupo Fertipar pela iniciativa. Agradecer também a todos os profissionais que estão envolvidos nesse projeto. E nomeio aqui então a André Luiz, nosso marketing do vendas aqui, está nos bastidores acompanhando tudo. Então, muito obrigado a todos que estão envolvidos nesse projeto. Ok? Bom, apresentações feitas, vamos começar então. Vamos continuar a apresentação, na verdade. A gente quer falar um pouquinho mais sobre as duas empresas que estão aqui, que é o Grupo Fertipar e a Coke. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais e depois falar um pouco da tecnologia, que é o assunto principal hoje da nossa conversa, gostaria de começar então pela Fertipar. Adilson, você comenta um pouquinho como é que a Fertipar está inserida no setor de fertilizantes, como é que ela atua aqui no Brasil. Pois não, Tonon, a Fertipar é uma empresa, é um grupo 100% nacional, que nasceu em 1980. Acho que essa foto que está aí, ele mostra um pouquinho nossa primeira unidade, quando foi alugada essa unidade, para começar então a fazer as primeiras misturas de fertilizantes. E ao longo desses 46 anos já, o grupo vem crescendo e se consolidando como um dos maiores distribuidores, misturadoras, né, distribuidores de fertilizantes no país. Essa foto é uma foto mais recente, que mostra a nossa unidade em Paranaguá. Então, aquela velho barracão que apareceu na foto anterior, hoje é substituída por unidades modernas, com misturadores extremamente avançados, com tecnologia realmente digna do século XXI, né? Então, é isso aí, realmente a nossa participação. Temos muito orgulho aí de ser uma empresa nacional atendendo esse grande mercado do Brasil aí de fertilizantes. Essas duas fotos que mostraram aqui são todas em Paranaguá. Em Paranaguá. São duas das nossas unidades em Paranaguá. Nós temos mais outras duas unidades em Paranaguá. Essas são duas unidades em Paranaguá. Só que você comentou que a Fertipar tem abrangência nacional. Isso. Ela atua como, em que região que ela está e através de quais empresas? Você comentou, se não me engano, são 11 empresas comerciais responsáveis por essa atuação, certo? Isso. O Grupo Fertipar são 11 empresas que estão espalhadas, aí estão as logomarcas delas, estão posicionadas nas principais regiões produtoras do país. E de modo a poder... Uma questão de logística, muito importante isso, né? Então, de maneira que possa atender as regiões consumidoras de fertilizantes, porque se usa muito fertilizante. E dá para observar aí muita localização muito próximos aos portos. No Brasil, como grande importador de fertilizantes, esse fertilizante precisa vir através de portos e daí dos portos vai para as regiões em que o produto será utilizado. Nem todos os portos operam fertilizantes, mas a Fertipar está presente nos que operam. Isso, nem todos os portos brasileiros operam fertilizante, mas os principais portos do país em que ocorrem operações com fertilizantes, a Fertipar está presente lá. Perfeito, perfeito. Bom, antes da gente passar com esse Coke, acho que tem o
logo aqui da Fertipar, que é esse aqui. Acho que tem muito a ver com o que você estava comentando até aqui. Exatamente. Que é, onde tem agro, tem Grupo Fertipar. Exatamente. Deve ser pela atuação. Pela atuação, exatamente. Então, onde tem, evidentemente, a região centro-oeste, Mato Grosso, não tem portos, né? Sim. Mas a nossa atuação ela é muito forte, é muito presente. E para o fertilizante chegar lá, ele tem que vir através de portos ou, eventualmente, mercado interno, né? Interessante. Bom, conhecemos então um pouco do Grupo Fertipar e agora eu passo a palavra para o Paps para a gente entender um pouco mais agora sobre a Coke. A gente sabe que a Coke é uma empresa muito grande, mas muitas vezes não tão conhecida como deveria, né, Paps? Então fala um pouquinho para nós sobre a Coke. Exatamente. A Coke é um nome pouco conhecido no Brasil, mas é uma gigante nos Estados Unidos, é uma empresa americana, tem sede na cidade de Wichita, lá no estado do Kansas, e é uma empresa grande, é uma das maiores empresas de capital privado nos Estados Unidos. Para ter uma ideia, o faturamento dela gira em torno de 125 bilhões de dólares. É uma empresa que tem um faturamento até maior do que o PIB de alguns países. E ela tem uma diversificação muito grande em diversos segmentos, que vão desde o petróleo, refino de petróleo, prospecção de petróleo, transporte de petróleo, papel e celulose, mineração, da indústria têxtil. E também, entre essas empresas, ela está também no negócio de fertilizantes. A Coke é uma grande produtora de ureia nos Estados Unidos e a gente tem dentro dessa empresa Coke Fertilizer, Coke Fertilizante, além da produção, também o trading dos fertilizantes para os principais países consumidores do mundo, inclusive o Brasil. Tem uma operação bastante grande aqui para o Brasil, onde a Coke traz, principalmente para o Porto de Paranaguá, uma quantidade significativa de fertilizantes aqui para o mercado brasileiro. Uma outra empresa na qual eu e o Danilo atuamos é a Coke Agronomic Services, que ela é independente da Coke Fertilizer, e o grande negócio da Coke Agronomic Services está nos aditivos e nos fertilizantes de eficiência aumentada. O grande objetivo do nosso portfólio é estar realmente trazendo um melhor desempenho dos fertilizantes no campo para ter um melhor aproveitamento dos nutrientes para as plantas e com isso a gente conseguir maiores produtividades e ter uma maior eficiência do uso dos fertilizantes. Então esse é o nosso grande negócio, do qual o Super N Pro, que a gente vai conversar hoje aqui, faz parte dentro dessa categoria e também desse portfólio da Coke Agronomic Services. Imagino que é um braço muito forte a parte de desenvolvimento de tecnologia mesmo, né, Paps? Exatamente. A gente trabalha muito forte em relação a desenvolver tecnologias ou buscar tecnologias que já estão no mercado, que já foram desenvolvidas, né? E que a gente possa, através das nossas capacidades operacionais, nossas capacidades também comerciais, levar essas tecnologias para os mercados consumidores onde eles estejam. Bacana. Nós vamos falar de soluções para o produtor rural, certo? É o nosso objetivo aqui hoje também. Mas antes disso, alguns conceitos são importantes, né? Quando a gente fala tecnologia, toda a base de experimento, de pesquisa, ela fundamenta qualquer tecnologia. Isso, né? Sim, Isso é ponto. É importantíssimo. Então, fundamental. Então, para a gente entender um pouquinho, antes de falar das soluções, vamos entender sobre nitrogenados, né? Mercado do nitrogenados. Você comentou de ureia, acho que vamos falar um pouquinho de nitrato, naturalmente, sulfato, fontes de nitrogenado, de nitrogênio, né? Para as plantas. Mas, Danilo, comenta um pouquinho pra gente, como é que é essa questão toda? A gente vai, alguns conceitos, volatilização, ureia, mercado nitrogenado, como é que isso tudo tá dentro do nosso assunto hoje? Perfeito, Tonon. Então, primeiro, antes da gente falar de uma tecnologia, a gente tem que falar da base para a produção dessa tecnologia, que no caso é a ureia, que é o fertilizante nitrogenado mais utilizado, e a gente não vai falar que é somente no Brasil, mas também no mundo todo, o fertilizante nitrogenado mais utilizado, porque é um fertilizante mais concentrado, tem 46% de nitrogênio, é um fertilizante que fornece uma eficiência operacional maior para o agricultor, ele consegue aplicar uma quantidade menor em quilos por hectare para aplicar uma quantidade maior de nitrogênio em relação às outras fontes, que você até comentou, sulfato, nitrato e outras fontes. Então, dá essa eficiência operacional para o agricultor, a eficiência logística de frete, carrega-se menos toneladas de fertilizantes para levar a mesma quantidade de nitrogênio. Então tem essas vantagens, além de ser um fertilizante seguro para armazenar, para estocar, versátil para nós trabalharmos
com outras formulações, em mistura com cloreto de potássio, em mistura com sulfato de amônio, com outros fertilizantes. Então, a ureia é muito versátil, um fertilizante, por esses motivos que eu listei, o mais utilizado, o nitrogenado mais utilizado no Brasil. E é muito produzido no mundo? Muito produzido no mundo, a quantidade muito grande, então amplamente utilizada a ureia. Como eu comentei, o que mais é utilizado. Acho que é o fertilizante mais produzido no mundo. Sim, né? A sim, ureia com certeza, é exato. a fonte mais produzida no mundo de fertilizante é a ureia. Sim. E, É pela fonte abundante da onde ela é extraída, né? Exatamente. Ela é feita. e assim, nós listamos vários pontos positivos, mas também é sabido pelos agricultores, é amplamente pesquisada, a questão do lado negativo, que são as temidas perdas por volatilização. Basicamente, o que a gente pode falar de perda por volatilização? A gente tem uma foto aqui mostrando isso, né? Quando nós aplicamos a ureia no solo, parte dessa ureia é perdida na forma de um gás chamado amônia. Até a gente coloca aqui na foto ali o dinheiro evaporando, o dinheiro investido do agricultor evaporando. Se tem uma coisa que o produtor não gosta, é isso aqui. Exatamente. O dinheiro indo embora, o investimento, a gente sabe como os custos de produção estão cada vez mais apertados. Então, toda e qualquer tecnologia que protege o investimento do produtor é algo para se pensar. Importante, né? É exatamente. importante. Com certeza, né? Pensa que numa situação dessa um agricultor teria dimensionado a lavoura dele para receber uma quantidade X de nitrogênio, considerando que parte está sendo perdida por volatilização, a planta está deixando a lavoura, está deixando de receber esse nitrogênio e, consequentemente, ele vai perdendo potencial produtivo. Interessante que o termo técnico que é utilizado, né, para essa perda é volatilização de amônia, né? Sim. Mas às vezes acaba sendo um termo até muito técnico e algumas pessoas têm dificuldade de entender, né, como que esse processo acontece. Você citou um termo que acho que a gente pode simplificar bem, né? Evaporação, né? Se a gente estiver conversando aqui cientificamente, os cientistas não vão concordar com a gente, mas em termos simples, né? Facilitar o entendimento? E para facilitar o entendimento, é como se o nitrogênio estivesse evaporando com esse processo, e essa imagem ilustra bem, né? Evaporando, vai para a atmosfera e aí não está onde deveria estar, que é no solo para ser absorvido pelas raízes, né? Porque as plantas não absorvem pelas folhas, absorvem pelas raízes, no caso esse nutriente. Exatamente. Só para a gente ter uma ideia de grandeza aqui, estamos falando de investimento, de proteção, quantos por cento mais ou menos podem ser perdidos aqui nesse processo? Então, depende muito das condições, né? Como agrônomo dizendo, depende, faz parte do vocabulário. É válido. Mas assim, por que eu digo depende? Porque depende de muitas condições. Quanto mais altas, temperaturas maiores tendem-se as perdas, a questão da umidade, o contato da ureia com a umidade, seja a umidade do solo ou uma pequena precipitação, irrigação, tudo isso vai definir quantidades maiores ou menores de perdas. Solos arenosos, por exemplo, tendem a perder mais do que solos argilosos. A forma que essa ureia é aplicada, se é totalmente em superfície, se ela é incorporada. Então, tudo isso define o percentual das perdas. Mas, assim, a gente pode falar tranquilamente que, em alguns casos, perde-se 40%, 50%, pode chegar a 70%. Tem pesquisas mostrando que 70% dessa ureia foi perdida em situações que eram totalmente propícias para que essa ureia fosse perdida. Então, assim... Impressionante, é muita coisa. É um prejuízo enorme. É muito grande. Em alguns casos, você até consegue sentir isso pelo odor, né? Se essas perdas forem muito altas, você sente aquele cheiro de urina ali na plantação, que sim, nada mais é do que amônia, né? Aquele odor da amônia. Gás amônia. O gás amônia, exatamente. Algumas vezes pode até sentir pessoalmente isso acontecendo. O produtor que está nos ouvindo aqui, fica com a gente aqui que a gente vai trazer mais informações para proteger o seu investimento, que é isso aqui que o Danilo acabou de mostrar para a gente. Então, partindo já para essa linha, Danilo, fala um pouquinho para nós. Quais são as alternativas, então, que o produtor, o consultor, lá na ponta, lá no campo, na lavoura, tem para reduzir isso aqui? Utilizando a ureia, que é essa principal fonte que a gente comentou de N, Sim. mas combatendo essa questão da volatilização que você explicou para nós. Perfeito. Alguns pontos que a gente tem que entender, né? Até a gente trouxe aqui uma imagem do ciclo de nitrogênio. O que a gente tem, né? Quando nós aplicamos a ureia no campo, a gente precisa que essa ureia seja transformada em outras formas de nitrogênio para que ela seja aproveitada pela planta. Então a planta ela não absorve ureia diretamente, ela absorve nitrogênio na forma de amônio e na forma de nitrato. E é tudo um processo, né? O ciclo do nitrogênio, a partir do momento que nós aplicamos
a ureia, ela tem que sofrer uma transformação. E essa transformação, essa quebra da ureia, se chama hidrólise. E, obrigatoriamente, para que essa hidrólise, essa quebra da ureia aconteça, nós temos que ter uma enzima chamada urease, que está aqui destacada também. Então, assim, todos os solos contêm quantidades maiores ou menores, ureases mais ativas ou menos ativas, mas, basicamente, todos os solos contêm essa enzima urease, que vai gerar essa quebra da ureia, essa transformação em amônio. O que acontece? Quando tem essa transformação de uma forma muito rápida, essa transformação é muito abrupta, nós começamos a ter uma variação do pH muito alta, muito rápida, essa transformação ao redor do grânulo. Poucos milímetros, né? A gente fala, não é que o pH do solo vai mudar como um todo, é ao redor, poucos milímetros ali em volta de cada um dos grânulos, subindo esse pH, e às vezes para pHs próximos a 9, 9,5, 10. Isso vai fazer com que nós tenhamos maior formação da amônia, que é um gás que é justamente o que a gente não quer. Até a gente colocou aqui um xizinho vermelho hoje. A gente não quer que tenha formação de amônia. Então, a ideia é que a gente mantenha essa transformação mais gradativa de forma a nós formarmos mais amônio. Então, o que a gente tem de alternativas para que a gente tenha uma menor formação de amônia? Só antes de comentar aqui, eu lembrei aqui agora, porque quando a gente vai falar da ureia, da quebra e tudo mais, a gente usa muito uma analogia, né, nos campos aí, quando a gente ia dar as palestras aí sobre tecnologia, falava que, é a mesma coisa pro produtor entender, né, a gente não consegue comer o boi inteiro. De uma vez. O Gilson vai saber bem do que eu tô falando. A gente tem que né, cortar, quebrando ali, canha, costela, exatamente. Então, o senhor Gilson sempre ensinou a gente isso aí, né, quando a gente falava. Então, é a mesma coisa aqui. A planta não absorve a ureia, para deixar bem claro. Então, tem que haver essa quebra aqui, que é a urease que faz isso. E aí, deixa eu fazer até um comentário que é muito bacana que você tocou, que nas apresentações, porque o conceito, né, Danilo, de hidrólise, de urease, né, isso era muito conhecido no meio acadêmico. Sim. Mas no meio rural, aí nos dias de campo, o pessoal não sabia, porque como é que era a tendência do pessoal, como é que era aplicar a ureia quando? Após uma chuva. Após a chuva. Porque o cara achava o seguinte, dissolver a ureia, beleza, tá tranquilo, tá dissolvida. Mas daí a gente começava a falar isso que você comentou. Quando a ureia dissolve pela umidade, que é a hidrólise, é a primeira parte do processo. A outra é a enzima urease. Como ela está na superfície, esse pH, como você tocou, fica muito alto ao redor do grânulo, vai a 9,5, acima de 9, forma amônia e está na superfície e vai embora. Exatamente. Então a gente aprendeu, muita gente, o mercado não entendia direito isso e depois isso veio trazer, isso foi incorporado aí hoje todo mundo já se previne mais aí, com relação à hora de aplicar a ureia. Na analogia aqui, a urease é o açougueiro ali que vai cortar o bico, que vai quebrar. E ela é muito abundante no solo, e principalmente em locais onde tem grande resíduo cultural, a quantidade de urease é maior. Então, o seu ponto, Danilo, quanto mais rápida a reação, mais favorece a formação de amônia. Então, quanto mais urease você tem no solo, também tem esse favorecimento. Exato. E pensando no sistema de plantio direto, por exemplo, que você tem os resíduos culturais ali em excesso no solo, né? Isso eu acho que piora, não é? Com certeza piora. A atividade da urease é maior, a quantidade de urease é maior. Então, assim, piora, nós temos maior perdas por volatilização. Até muitos produtores têm essa questão, eu vou comprar ureia branca, não vou investir em tecnologia, pensando no que está na teoria. Então, assim, dizendo o que a gente vê na teoria, tem algumas formas da gente reduzir essas perdas por volatilização. Então, assim, nem sempre o que funciona na teoria funciona na prática para todo mundo. Então, por exemplo, ureia branca incorporada, abaixo de 10 centímetros. Então, desde que seja um sulco bem feito, a ureia esteja coberta, a gente reduz as perdas por volatilização. Só que aí pergunto, será que o produtor hoje em dia tem tempo? Ele quer gastar recurso, então é hora trator, é mão de obra, é saber que está fazendo um serviço bem feito, diesel. Será que ele está disposto a fazer essa incorporação a 10 centímetros? E considerando o tamanho das áreas, dependendo aonde esse produtor está localizado, se ele tem tempo para fazer isso, tempo hábil. Então, assim, funciona na teoria,
talvez não funcione na prática para a maior parte dos agricultores. Exatamente. E que seja feito de uma forma apropriada. Exato. Porque tem muitos produtores que imaginam que essa incorporação é uma mistura do solo com a ureia. Sim. E ela tem que ser feita de uma forma apropriada de ter uma quantidade de solo de 10 centímetros no mínimo acima dos grânulos de ureia, não misturados. De qualquer jeito. Exatamente. Aí digo, até tem outras formas também, né? Assim, vamos dizer, tem o que a gente brinca, né? É a reza. É a segunda forma. Porque o produtor aplica a ureia, vamos dizer que ele não tem tempo para incorporar. Ele aplica a ureia branca em superfície e reza para chover. Antes da chuva, né? Antes da chuva, né? Esse é um bom ponto. Antes da chuva. Tem que ser aplicado antes da chuva, num solo seco, e reza pra chover. E assim, o detalhe é... Ou São Pedro. Ou combinar com São Pedro. Tem esse lado também. Pode fazer a dança da chuva, combinar com São Pedro. Mas assim, tem que ser uma chuva logo depois da aplicação. No máximo, 2 dias depois, 48 horas depois. Porque se a gente olhar as curvas de perdas, as perdas são mais abruptas logo depois da aplicação. Por conta daquela variação do pH que a gente conversou anteriormente. Então, assim, essa é a segunda forma na teoria. Tem que chover e, assim, 20 milímetros no mínimo. Se chover depois de 3, 4 dias, se você perdeu o momento certo. Perdeu o momento certo. Você perdeu o nitrogênio. Tem muito produtor que tem aquela questão do pivô central. Não, eu aplico ureia e ligo o pivô central em cima. Só que a pergunta é, quanto que esse pivô aplica? 6 milímetros, 8 milímetros? Não é o suficiente. Não vai incorporar e, em muitos casos, vai intensificar as perdas, porque vai dissolver aquela ureia, vai deixá-la totalmente em contato com a urease no solo. Não vai incorporar. Não vai incorporar, e ali que intensificam as perdas, né? Aquele prejuízo que nós vimos naquele slide é que acontece de forma bastante intensiva. E a terceira forma, a gente vê uma outra forma mais inteligente, melhor de fazer isso. Não obriga o produtor a depender de condições climáticas, não faz com que ele tenha que incorporar, é a utilização de um inibidor de urease, que justamente vai atuar, é um produto hoje tecnológico conhecido, já amplamente conhecido, que vai trazer eficiência operacional para esse agricultor, vai trazer praticidade para ele trabalhar, vai ser uma estratégia mais inteligente, mais fácil para esse agricultor trabalhar. E é uma tecnologia que já é conhecida, inclusive no modo de ação. É muito bem descrita, é muito bem estudada, então não é uma promessa, não é uma mágica, mas é uma tecnologia realmente comprovada para reduzir as perdas por volatilização. Até que você comentou com relação à precipitação, a gente rezar para São Pedro para ter uma precipitação suficiente. Isso até a gente escuta as lâminas d'água, né, que são suficientes para a incorporação da ureia, sem uma palhada em cima, mas muitas vezes você tem a palhada ali, uma palhada de milho, uma palhada de cana-de-açúcar, ou mesmo uma pastagem, né, onde você tem que ter uma quantidade até maior de umidade, né? Então, para que a gente ficar dependendo de situações que estão fora do nosso controle, fora do controle do produtor, né? Ao passo que existe essa tecnologia que te dá essa proteção, é um seguro, não é? Sim. Como se fosse um seguro pro nitrogênio. E sem contar também, né, se você me permite aqui eu entrar nessa conversa, mas se veja, você falou mais ou menos em 20 milímetros. O número não é mágico, né? Não é mágico. Não é mágico, não tem um número correto. Mas vamos dizer 20 milímetros é uma boa chuva. Mas vamos combinar, 20 milímetros em meia hora é um estrago, né? É, muito água. Agora, 20 milímetros num dia inteiro, pô, bacana, legal. Aí é legal. Mas então tem muitas variáveis, né, Danilo? Adilson, foi bom que você citou esse ponto, porque assim, 20 milímetros é o que muita gente fala, o que a gente escutou lá na universidade, números diferentes. Sim. Só que se a gente pegar a literatura, nós vemos alguns casos, alguns trabalhos publicados, que 85 milímetros não foram suficientes para reduzir as perdas totalmente. Ainda esses resultados com 85 milímetros apresentaram perdas por volatilização. Então, assim, tem casos, se não me engano, até de quase 100 milímetros também apresentando alguma perda por volatilização. Então, assim, não é um número mágico. Como eu falei, o depende ainda está muito presente, né? São várias variáveis envolvidas nessa perda por volatilização. Então, não dá pra gente cravar que as perdas vão ser zero. Mas o depende dá até pra entender, né? Pega o Brasil, né? O tamanho que é,
né? Uma dimensão que tem, diversidade de solos, né? De clima. Então, não dá para pegar uma regra, mas em linhas gerais é isso, né? Exatamente. E aí, tentando resumir um pouquinho, Danilo, você comentou então que a incorporação é um processo que é caro, né? Claro, sim. Oneroso, né? Fora toda a parte do manejo, da programação do produtor rural. A segunda alternativa, como o Adilson bem falou aqui, se alguém tiver o contato São Pedro, passa pra gente aqui, porque, né, o que vai ter de produtor ligando para ele. A terceira opção, que é a tecnologia, você comentou do inibidor de urease, certo? Explica um pouquinho mais, como é que eles funcionam, como é que atua, o que é? Perfeito. O próprio inibidor de urease, como o próprio nome já fala, até voltar naquele ciclo do nitrogênio rapidinho para nós explicarmos. É o próprio ciclo do nitrogênio. O próprio inibidor de urease, como o próprio nome já fala, vai inibir essa enzima urease. Então, vai bloquear temporariamente essa enzima que se chama urease. Qual que é a ideia do inibidor de urease? É retardar essa transformação de forma que seja mais lenta e a gente tenha menor formação de amônia. Lembra que quanto mais rápida essa transformação, maior a formação de amônia por conta da variação brusca do pH. Então, a ideia do inibidor de urease é inibir temporariamente essa enzima urease. E acho que fazendo parênteses aqui, vale a pena nós falarmos que eu comentei que a planta ela não absorve ureia. Ela vai absorver nitrogênio na forma de amônio ou na forma de nitrato. Então, a gente precisa que isso aconteça. Então, os inibidores de urease, eles vão bloquear temporariamente essas enzimas e eles não vão conseguir bloquear totalmente todas as ureases que estão no solo. É uma quantidade muito grande. Certo. Então, vão bloquear essa enzima de forma a desacelerar essa reação. Então, esse é o grande, vamos dizer, o pulo do gato. A gente quer desacelerar essa reação de forma que o solo tenha mais tempo para se reequilibrar e a gente tenha maior formação de amônio. E a gente nem quer eliminar, na verdade, a urease, não tem nem como. Não é esse o objetivo, nós precisamos naturalmente, dela. né? Precisamos Precisa dela. quebrar. Precisa quebrar. E a ideia é que não seja muito rápido para que não seja muito, a variação não seja muito brusca e a gente tenha a formação desse gás amônia. Não sei se, acho que você vai falar depois sobre isso, mas inclusive tem tem ciência por trás disso, né? Porque tem que saber quanto de inibidor colocar também, com a quantidade, para que você tenha um custo, uma viabilidade econômica satisfatória, né? Porque, lógico, se você põe muito pouco também não vai fazer efeito, se coloca demais fica muito caro e aí inviável. Exatamente. Então também acho que o assunto talvez seja tocado depois, mas é importante também saber isso. É importante a gente falar, a gente pode detalhar até pra frente, falar um pouco sobre concentrações, acho que fica legal a gente falar sobre esse assunto, sim. É um assunto interessante pra gente trazer, sim, com certeza. Só pra entender um pouquinho, aí jogo pra mesa aqui, senhor Adilson, Papes, é uma preocupação, ou era lá atrás, quando a gente começou a desenvolver essa questão da tecnologia de inibidor de urease, era uma preocupação do produtor, do meio acadêmico? Como é que surgiu essa necessidade? Olha, Tonon, eu confesso para você que até eu ter contato com a tecnologia, quando ela chegou no Brasil, e isso já adiantando aqui, foi lá para o ano de 2004 que a gente começou a vender o produto. Isso era, na minha opinião, estava mais restrito mais ao meio acadêmico. Então, a gente sabia de alguns professores, né, que falavam sobre alternativas para minimizar as perdas da ureia, falava-se muito na mistura da ureia com sulfato de amônio, que evidentemente que você reduzia a quantidade de ureia no produto e reduzia a volatilização, porque o sulfato, em tese, não volatiliza. Certo. Mas quando veio mais no meio acadêmico, e talvez em alguns ciclos mais entendidos, aí se preocupavam com isso. Mas quando veio a tecnologia, aí começou a se difundir muito, a explicar para o mercado, para o agricultor, tudo isso que você estava comentando. Que a ureia precisava de duas coisas, de água para dissolver, mas alguém precisava quebrar a molécula, fazer o papel do açougueiro, como você bem lembrou, bem comentou. E isso hoje é bem difundido, o pessoal entende melhor isso, né? Mas em 2004, 20 anos atrás, mais que isso, era, acredito que mais no meio acadêmico. Acadêmico.
Faz sentido? É isso mesmo? É isso mesmo. E foi feito um trabalho muito grande na época para se desenvolver essa tecnologia e também torná-la viável. Inclusive, a Coke foi pioneira em desenvolver um inibidor de urease que fosse comercial com a marca Agrotem. E isso realmente foi um salto tecnológico muito grande, porque, como a gente estava falando, as perdas em média são de 40% quando a gente usa ureia, e isso caiu drasticamente quando a gente começou a utilizar a tecnologia Agrotem, que usava um princípio ativo à base de NBPT, que é um princípio ativo bastante conhecido ainda hoje, e a gente lançou a nova geração que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas isso foi lá na época um salto tecnológico, e o Adilson até pode comentar um pouco mais da introdução dessa tecnologia, né, no Brasil na época, mas isso trouxe uma vantagem bastante grande ali para a gente poder aumentar a eficiência da ureia e tornar a ureia realmente um fertilizante, se não ideal, mas muito próximo do ideal, como o Danilo comentou no início, né? Tendo todas as vantagens dela e minimizando ali as perdas por volatilização, que é a grande desvantagem, né, do uso da ureia branca. Mas eu queria pegar o gancho que você comentou aqui, que o Adilson viu desde o início, né? Falando de 30 anos aí de mercado. Pegar essa experiência e entender um pouquinho, então, como é que ela chegou no Brasil e como é que foi essa questão. Vocês falaram aqui, então, que a Fertipar foi pioneira nesse mercado, nessa tecnologia de inibição de urease. Então, fala um pouquinho disso, como é que foi lá no começo, as dificuldades, enfim, como é que ela chegou e como é que foi essa tecnologia dentro do grupo Fertipar. Bom, o Brasil sempre foi um grande consumidor de ureia, né? A gente não somos aí uma China, uma Índia, não em termos de consumo, mas somos um grande consumidor de ureia. E o Grupo Fertipar, já naquela época, já era a maior empresa do mercado brasileiro, ou é uma das maiores, que comprava ureia, que utilizava ureia. Nós sempre compramos muita ureia no mercado internacional. Uhum. E mesmo no Brasil, na época, tinha muita ureia que era produzida no Brasil. Mas, enfim. Mas toda essa questão que foi debatida, aí quando então a Coke na época, né, com a Agrotem, nos mostraram trabalhos do Heitor Cantarella. O doutor Heitor Cantarella, um profissional de altíssima capacidade aí no meio científico, então, uma referência na parte de nitrogênio, e ele nos mostrou para o Ministério da Agricultura, que quando conseguiu-se o registro do produto, junto ao Ministério, mostrando que o produto funcionava e quanto efetivamente se perdia de amônia, de nitrogênio na forma de amônia. Aquele que você comentou, que podia chegar a 40%. Então era uma coisa impressionante. Quando você mostrava aquilo, o pessoal falou, pô, mas... E aí é aquela questão, mas vale a pena usar? Quando começava a usar, aquele que você também comentou, como ficava mais nitrogênio no solo, a planta tinha mais alimento, e milho adora nitrogênio, né? Então começou a produzir mais, plantas mais vistosas e maior produtividade. Então isso entrou no gosto do produtor e a coisa foi indo. Aí era a divulgação, né? Mostrando os benefícios do produto. Isso é em 2004. Começou em 2004. E aí veio comercializando, desenvolvendo a tecnologia. As empresas do Grupo Fertipar que começaram foi em outubro de 2004, segundo semestre de 2004, foi a Fertipar do Paraná e a Piratini, que é uma empresa do Grupo Fertipar lá no Rio Grande do Sul. Então, as duas empresas que começaram. E de lá para cá, então, se espalhou para todas as empresas do grupo. Interessante. Deixa eu aproveitar aqui na tela, tá a foto aqui, e o Adilson aqui fazendo palestra. Onde é que é essa foto, Adilson? Isso foi em Santa Catarina, em Tangará. Tangará da cidade. Tangará, em Santa Catarina. Com produtores fazendo já de campo lá atrás. Acho que é a Cotan. Cotan. Que legal, muito bom. Muito bom, isso é o comecinho. É o comecinho. Porque para chegarmos até aqui, muito trabalho foi feito, muita pesquisa, né? Muitos profissionais envolvidos para que a tecnologia tivesse esse sucesso na difusão, né? Isso foi fundamental, Tonon. Foi fundamental. O apoio da Coke explicando, mostrando, justificando, com trabalhos científicos, com trabalhos técnicos, feita por instituições que não tinham nenhuma ligação nem com a Fertipar e nem com a Coke.
mas mostrando efetivamente, demonstrando que a tecnologia funciona. Como que funciona, como é que ela age e os resultados que ela trazia. Então isso fluiu muito bem, né? Então isso foi realmente uma coisa muito legal de ver como que a coisa aconteceu. O Papos comentou uma coisa aqui, Papos, que eu fiquei agora aqui, que queria entender um pouquinho melhor. Você falou que depois ela evoluiu e tudo mais. Em que momento foi isso? Porque começou em 2004, aí vem como Super N. Em que momento que tem essa virada de chave? Você comentou que ela... Isso. Um upgrade, vamos falar assim. Como é que foi isso? Exatamente. Então, como eu falei, a Coke, junto com o grupo FertiPar, foram os pioneiros para trazer o inibidor de urease, né, na época, a base do NBPT para o Brasil, com o Agrotem, e realmente foi um salto tecnológico, mas a gente sentia que realmente ainda tinha mais o que melhorar. A gente podia entregar mais resultado, aumentar mais a eficiência ainda dessa inibição da urease e reduzir mais ainda as perdas. Então, a Coke trabalhou muito com o seu centro de pesquisa para buscar uma nova molécula, um novo princípio ativo. Então, a gente não queria um produto que tivesse uma outra cor ou que tivesse um outro nome, não, realmente que fosse uma outra tecnologia, uma outra molécula, um outro princípio ativo que fosse mais eficiente. Então, com isso, a gente chegou ao desenvolvimento de uma nova molécula que se chama Duromide. Então, a Duromide é o nome químico ali dessa molécula, que se tornou o princípio ativo ali dessa nova geração de inibidores de urease. Então, não que o NBPT fosse ruim, não, foi um salto tecnológico, mas tinha outro salto para ser feito. E, de novo, nós fomos pioneiros para trazer um novo princípio ativo, uma nova molécula, uma nova tecnologia para o mercado, e também em a grande parceria com o Grupo FertiPar, também pioneiros de trazer para o Brasil essa tecnologia. Lá foi em 2019 que a gente fez as primeiras introduções, 2020 foi o primeiro ano cheio em que a gente teve a tecnologia vendida no Brasil, e também com exclusividade para as empresas do Grupo FertiPar, a gente trouxe então o Duromide para o Brasil, que foi o princípio ativo do novo produto, que é o Super N Pro. O Super N era uma marca bastante consagrada, né? Por muitos anos. Muito Conhecida. Conhecidíssimo. Como é que é? É um inibidor de segunda geração, né? Exatamente. Segunda geração. E teve um desafio, né? Desculpe te interromper, que foi lançado em 2020, quando começou a pandemia. Então foi uma confusão danada. Mas deu certo. Sobreviveu. Deu certo. A gente estava falando aqui nos bastidores ali que o que era Super virou Pro, né? Super N Pro. O Super N é uma... Até complementando um pouco o que o Papos falou, né? Pensa que lá de 2004, como nós mostramos o histórico, começou o Super N lá em 2004. Mas desde 2004, pensa... A semente evoluiu, prática cultural evoluiu, defensivo evoluiu, porque o fertilizante não teria que evoluir. Novas cultivares. Tudo novo, tudo evoluiu muito de 2004 para cá, porque nós não também evoluiríamos o fertilizante, né? A estabilização, a proteção do fertilizante. Então, por isso que veio a ideia do Super N Pro adicionar o Duromide, um novo ingrediente ativo, que tornasse mais longeva essa proteção do nitrogênio. Então, assim, garantir para o produtor um produto que, de fato, garanta para ele, né? Garantir para o produtor um produto que garanta uma proteção maior, um tempo maior, para que ele não dependa de condições climáticas. Ele depende de uma tecnologia que vai assegurar que aquele nitrogênio seja entregue de fato para a cultura. Então, essa é a ideia do Super N Pro, a adição do Duromide, que vai tornar essa proteção mais longeva. Nós ainda mantivemos parte do produto com o NBPT, uma parte menor. Então, acho que vale a pena a gente citar isso também. Somos a única empresa que oferece 2 inibidores de urease dentro do mesmo produto. NBPT era o princípio ativo do Super N. A partir de 2020 foi adicionado a tecnologia Duromide, que fornece essa proteção por um período maior, uma proteção mais estável, uma molécula diferente. Não é a mesma coisa, não, como o Papos falou, não mudou somente a cor, não mudou... Sim. É uma molécula diferente que garante maior estabilidade ao produto. Então, com isso, a gente tem uma garantia melhor ao produtor. Exatamente. Eu acho que é um ponto importante para a gente citar. E um ponto importante também para a gente falar, que eu comentei que nós somos a única empresa que oferece 2 inibidores de urease, e falar que as outras empresas hoje, não vou falar todas, mas boa parte das empresas ainda trabalha somente com essa tecnologia à base de NBPT.
Mas só para entender, então, vou cortar pro Paps, fala um pouquinho mais dessa diferença, né, do Super N pro Super N Pro, e por que agora, não tínhamos, né, outras empresas, agora tem outros produtos, como é que é isso? Isso. Até há um certo tempo, acho que a Fertipar trabalhou bem essa tecnologia de forma pioneira, conforme foi falado, por bastante tempo, é isso? Foi exatamente. Por vários anos, né, a gente trabalhou aqui no Brasil com o Super N, com o Agrotem, com o NBPT, que era protegido por patente por um certo tempo, e depois que essa patente expirou, aí a gente começou a enxergar os genéricos vindo para o mercado. Isso. De diversas qualidades diferentes, já podemos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas realmente o que a gente tem de deficiências com o NBPT é com relação à estabilidade dele. Quando ele está aí no campo, já foi aplicado no solo, ele está sujeito à química do solo, ele está sujeito a raio ultravioleta, a temperatura, ele vai se degradando ao longo do tempo. Então, essa é a grande deficiência do NBPT, que ali no campo ele não tem uma longevidade muito grande. Mas, de imediato, ele é muito bom para fazer a inibição do urease. Por isso que a gente tem, no Super N Pro, 2 inibidores. O NBPT continua lá, para dar uma inibição imediata, mas a gente sabe que ele vai, ao longo do tempo, ele vai perder essa eficiência. Mas a gente tem como inibidor principal o Duromide. O Duromide vai te dar uma eficiência de longo prazo. Por quê? Porque ela é uma outra molécula e ela é mais estável a todas essas condições adversas ali do solo que a gente falou, adversas para o inibidor. Com isso ele vai durar muito mais no solo e vai estender muito mais a proteção. Com os dois trabalhando em conjunto, com o NBPTI, com o Duromide, trabalhando em conjunto com o Super N Pro, a gente tem uma estabilidade muito grande dele no campo, que a gente não precisa incorporar, não precisa gastar tudo com a incorporação mecânica. A gente não precisa passar o WhatsApp pro São Pedro, porque, como a gente falou, faça chuva, faça sol, use o Super N Pro, porque justamente você está investindo na tecnologia para não depender das condições climáticas. Aplica na hora que a planta precisa. A gente vê muitos produtores atrasando a aplicação da ureia, né? Porque está esperando a chuva. Sim. E com isso você acaba perdendo até a janela ideal da fertilização. A planta está passando fome ali. Está passando fome porque você não quer aplicar a ureia porque não vai chover. O Super N Pro está aí justamente para isso. Qual é o momento certo de aplicação? Aplica naquela hora. Ah, mas não vai chover. É por isso que a gente investe na tecnologia. Para alimentar a planta na hora que ela precisa. E com isso, o que a gente quer? Aproveitar ao máximo o potencial produtivo dela e a gente ter mais produtividade. Eu vou aproveitar esse gancho aqui. Eu acho que a gente está chegando num ponto importante da nossa conversa, que é dizer que nem tudo que está no mercado é igual, né? Quando você pega uma tecnologia como a Fertipar, como o Super N Pro, que é referência, acaba que, né, todo mundo quer copiar ou quer dizer que é igual. Exatamente. Então, eu queria aproveitar esse momento, esse gancho agora, para entender de vocês. Nem tudo que está no mercado protege efetivamente o investimento do produtor rural ou como é que é isso? Explica um pouquinho para a gente, Daniel. Sim, então, assim, tem alguns pontos que a gente tem que falar. Então, assim, primeiro ponto, qualidade, como o Pablo falou, qualidade das matérias-primas, qual o NBPT está sendo utilizado para fazer quando a gente fala de produtos concorrentes, qual qualidade de matéria-prima, qual a forma que está sendo solubilizado esse NBPT, pureza do NBPT, e um ponto muito importante é a questão da conservação, a estabilização e conservação desse princípio ativo. Então, tem diversas qualidades. A gente sabe que tem diferentes níveis de pureza, diferentes formas de solubilizar, diferentes formas de conservar esse produto. Outro ponto muito importante que muitas vezes o agricultor, o consultor não está olhando é a questão da concentração do princípio ativo. Então, no mercado, nós encontramos produtos de diferentes concentrações. Perfeito. A gente encontra produtos com concentração baixa e produtos como o Super N Pro, que tem concentração mais alta, e os dois inibidores que nós falamos. Então, usando como exemplo o Super N Pro, nós vamos pegando na etiqueta, fazendo uma multiplicação lá na etiqueta, o que tem, né, que está declarado na etiqueta, nós vamos chegar em 645 ppm de ingredientes ativos. Tem produtos no mercado que oferecem 300, 400 ppm. E assim, isso tudo está ligado com o nível de proteção que vai ter, que vai oferecer para esse agricultor, e muitas vezes isso tudo é jogado naquele cesto comum de ureias protegidas, que a gente até fala entre
aspas, a gente fala ureia estabilizada. Estabilizado, Mas isso tudo é vendido por desconhecimento, muitas vezes. Às vezes o agricultor não olha a etiqueta ou não faz a conta ali e está comprando um produto com menor concentração de somente o inibidor, que é o NBPT. Então, quando está trabalhando com o Super N Pro, é um produto que garante uma concentração adequada, acima do que a gente vê nos trabalhos de literatura, falando que a proteção, ou a quantidade de princípio ativo tem que ser maior do que 500 ppm para ter algum efeito agronômico de fato. E tem empresas, infelizmente, entregando concentrações muito baixas ou, em alguns casos, nem declarando muito de forma clara o que tem na etiqueta, o que tem dentro do produto. Olha só, então, o que é o famoso comprando gato por lebre aí. Totalmente. O produtor tem que estar atento a isso. Totalmente. Deus, tem alguma orientação, algum cuidado? Como que o produtor pode evitar ou até mesmo comprar, achar que está comprando investimento, está fazendo investimento ali para proteger, né, o nitrogênio dele? Muitas vezes isso não está acontecendo. Como que ele pode evitar isso? Ou, enfim, quais são os cuidados que ele tem que ter? Olhar a etiqueta, saber, não comprar de origem duvidosa. Muitas vezes a gente vê, né, muitos casos isso acontecendo, enfim. É isso aí, como é que é? É a lição de sempre, né? Você desconfie de preços muito baratos, desconfie quando a oferta é muito boa, né? Compre sempre de empresas idôneas, empresas reconhecidas, distribuidores, né? Porque muitas vezes, por exemplo, nós, Fertipar, não vamos sempre na ponta, né? Mas muitas vezes vamos em vários mercados através dos nossos distribuidores. E olhar a etiqueta, observar o que está escrito ali e questionar, eventualmente questione, ligue, pergunte o que é essa informação que está aqui. Isso é muito importante, porque tem muito tipo inibidor, né? Inibidor. Então tem muito produto que não... É que o cara acha que tem ali um pouquinho, tá, mas não é um pouquinho, tem que ter uma quantidade mínima para efetivamente fazer um efeito razoável aí de proteção, como foi dito, né? Sim. Só para terminar, ela não vai eliminar toda a urease do solo. Isso nem pode existir, não tem como fazer isso. Mas há um número mágico em que você vai eliminar e vai reduzir de maneira eficiente as perdas por volatilização. E tudo isso foi estudado, né? Não foi o trabalho grande do Super N Pro. Não foi somente o desenvolvimento da molécula, da tecnologia, mas o trabalho que a Coke e o Grupo Fertipar fizeram para aplicar isso corretamente em cima do fertilizante, da forma apropriada, da forma homogênea e também na quantidade certa. E esses números que a gente está falando aqui não saíram da nossa opinião, vieram de pesquisas, de pesquisadores renomados, Heitor Cantarella, né? Como o professor Cantarella, que chegou a quais são os limites mínimos ali que são efetivos para você ter uma inibição de urease. E você tocou num assunto importante, né? Quer dizer, não só... Veja, são várias coisas envolvidas, né? Então, eu vou responder a tua pergunta, que é bastante ampla, mas é muito importante. Então, tem que saber quem faz, a tecnologia que está envolvida, o solvente que protegeu, lá o NBPT, que ele é um produto instável, enfim, mas a questão fabril também é muito importante. Então, o Grupo Fertipar, ao longo desses mais de 20 anos, desenvolveu muita tecnologia de aplicação de produto na ureia, porque o produto é um líquido que é pulverizado sobre a ureia. Perfeito. Então você tem que aproveitar, você tocou num assunto importante, tem que revolver, tem que aplicar em toda a ureia. Como é que você faz isso? Tem que ter investimento também em tecnologia industrial. Então, fazer um alento aí às nossas unidades aí. Exatamente, equipamentos e processos de produtivos também. Claro, sem dúvida. Qualidade. Exatamente. E nós não citamos que está diretamente ligada à qualidade industrial, à questão do investimento fabril, porque também é o tempo de armazenamento do produto. Quanto tempo esse produto pode ficar armazenado? Perfeito. Pensando que muita revenda, muita cooperativa vai comprar, vai deixar no estoque. Quanto tempo esse produto vai, de fato, oferecer ainda uma proteção? Então, assim, primeiro a gente falou ali da questão da concentração, que está diretamente ligada. O segundo ponto é a qualidade da aplicação, como que é pulverizado, como que é feito o recobrimento dos grânulos. Então, é um ponto muito importante quando a gente pensa que esse produto às vezes vai ficar armazenado por 6 meses, por 8 meses, por 9 meses. O quanto que cada empresa garante
dessa estabilidade da ureia. Então, diferentes empresas oferecem diferentes tempos, diretamente ligado ao processo fabril e à concentração ou princípio ativo. Então, tem empresas que vão falar de poucos meses de armazenamento, enquanto nós garantimos 9 meses na etiqueta. Isso. Um ponto interessante também, em mistura com outros fertilizantes, esse tempo de armazenamento pode cair, mistura com sulfato de amônio, mistura com cloreto de potássio, esse tempo de armazenamento pode cair. Então, é importante a gente citar e está diretamente ligado também com a questão fabril, a qualidade dessa aplicação. E aí a gente... Pode falar. Não, eu ia só emendar aqui, que você tocou no tempo de armazenamento. Nós fizemos testes, a Fertipar fez testes, tanto lá com o Super N, lá na primeira geração, como com o Super N Pro, Duromide, na segunda geração. E o tempo de armazenagem, fizemos isso, a avaliação, também por meios científicos, não foi uma avaliação própria nossa, um terceiro fez isso, universidades lá do Rio Grande do Sul, mostrando que ele tem uma duração de até 2 anos. 2 anos. Né? Ele continua com a sua eficiência agronômica após 2 anos. Isso é muito importante, porque nós temos condições climáticas, como foi comentado aqui no início, regiões mais frias, como no Rio Grande do Sul agora no inverno, regiões muito quentes, como no centro-oeste brasileiro, balsas no Maranhão, enfim. E aí o produto tem que aguentar isso tudo. Né? Então nós temos, e isso eu ressalto muito a importância do trabalho que vocês da COC fizeram para subsidiar, para nos embasar com afirmações. Não é eu acho. Sim. Está mostrado, está demonstrado. Exatamente. E aí foi onde a gente conseguiu enxergar realmente grandes diferenciais do Super N Pro. Com o Duromide, com um princípio ativo mais estável, a gente viu um diferencial do desempenho ao longo da estocagem muito grande. Muito grande. Então, a gente, com esses 2 anos que você comentou, realmente embasados dos estudos que a gente fez em condições reais de estocagem, né? Não foi na sala com ar-condicionado, não, foi na condição. Sacaria, na condição ali, na fábrica, no galpão, ali nas condições reais de estocagem. A gente viu que por 2 anos ele manteve ainda o desempenho dele, né? E esse desempenho muito superior a uma ureia tratada somente com NBPT. E a gente enxergou realmente essa diferença das duas tecnologias. O legal, Papes, desse estudo foi que mostrou que o produto armazenado por 2 anos teve um desempenho melhor do que uma ureia tratada com NBPT nova, uma amostra nova tratada com NBPT. Então, um desempenho depois de 2 anos armazenado. O legal também de um trabalho que nós fizemos depois foi a mistura com sulfato de amônio, que vai diminuir naturalmente a questão da proteção, da estabilidade, se a gente misturasse com o NBPT, e nós fizemos um armazenamento por 10 meses do Super N Pro em mistura com sulfato de amônio, uma formulação 4000, que mostrou que o produto ele tinha estabilidade ainda por 10 meses em mistura com sulfato. Então também foi um dado interessante que a gente tirou, né? É algo que talvez nem no começo do desenvolvimento nós estivéssemos esperando, e o produto apresentou um desempenho muito interessante. E foi um salto tecnológico do NBPT para o Duromide. Sim. Vocês falaram de vários aspectos aqui, enquanto vocês estavam falando aqui dos testes que foram feitos, de armazenamento e tudo mais, da importância da homogeneidade, né, a qualidade na entrega do produto. Queria só aproveitar um gancho aqui e fazer enaltecer o trabalho primoroso que a fábrica, né, as fábricas do Grupo Fertipar fazem. Sem dúvida. Né, em relação à qualidade, à entrega. Então, é primoroso. Então, né, então, de parabéns aí, tudo que eles fazem. Temos um setor de qualidade interno, né, que acompanha de perto tudo isso que vocês estão falando aqui, né, para entregar realmente o melhor produto. Porque não adianta nada. Vem uma boa tecnologia, vem tudo certo, né, o Duromide, o Super N Pro, mas a aplicação às vezes não é feita da forma correta. E isso não acontece. Então, enaltecer o trabalho das fábricas também do Grupo Fertipar. Isso é importante, que a gente recebe um carrão uma Ferrari aí, espetacular, muito bem produzido, para uma empresa com tecnologia, de alto conceito, chega aqui e a gente trata mal o produto, não dá certo. Não dá certo, então, exatamente. Isso é importante. Isso aí. Bom,
Tudo que foi comentado aqui, eu também estava fazendo outro pensamento aqui, e eu queria falar com o produtor rural agora que está nos ouvindo aí, porque para que ele esteja atento, proteger realmente o investimento que ele está fazendo. Certo? Para que ele tenha segurança, qualidade e que ele saiba a concentração que ele está recebendo, né? Então, como é que é? Não aceite imitações. Esse que é o recado, porque tem muita coisa aí que tá falando que é igual, mas não é o gato por lebre, e acaba que, é mais barato, mas não se paga, né? Não faz sentido. Então, é o famoso não proteger. E a gente sabe o quanto que os custos estão apertados, o quanto o nitrogênio representa na produção, principalmente do milho aqui que o senhor Gilson comentou. Então, esteja atento. Esse que é o recado aí. Eu acho que um ponto, Tonon, que a gente pode falar e o produtor tem que estar atento também, complementando um pouco da fala do Adilson, é a questão de exigir trabalhos científicos, exigir trabalhos publicados. Nós tivemos o cuidado de sempre procurar fazer os trabalhos com instituições idôneas, então sejam universidades, instituições renomadas, e a gente tem alguns resultados muito interessantes. Até a gente pode fazer um próximo podcast chamando os pesquisadores que fez o trabalho, né? Perfeito, então faz sentido. Eu até ia comentar, tipo, o que o Super N realmente entrega na ponta, o Super N Pro? Sim, a gente falou da questão do armazenamento, que foram trabalhos científicos feitos na Federal de Santa Maria. Nós temos um trabalho que foi publicado na Revista Brasileira de Ciência do Solo, lá em setembro de 2021. Não é qualquer revista, né? Não é qualquer revista. São trabalhos que dão trabalhos que dão trabalho. Mas assim, basicamente, o que a gente tem esse estudo publicado, mostrando uma redução da volatilização, o Super N Pro reduzindo a volatilização em relação à ureia branca em 54%, e o Super N Pro em relação à ureia tratada com o NBPT reduzindo em 33%. Então, é um trabalho que foi feito de forma muito detalhada, foi pela equipe do professor Marcelo Batista, pelo Bruno Cassim, lá na Estadual de Maringá, e teve um resultado muito interessante. A gente tem muitos resultados, tanto na estudos publicados em revistas científicas, quanto publicações técnico-científicas. Então, assim, nós nos preocupamos muito com essa transparência, levar um produto que de fato agregue e a gente entregar algo para o produtor de forma a garantir que ele vai ter um produto que vai entregar, né, vai manter o nitrogênio por mais tempo. E eu acho que é importante também comentar, né, fazer uma ressalta, quando eu falei que não é qualquer revista, é que talvez muitas pessoas às vezes não sabem, né, mas para um trabalho sair na Revista Brasileira de Ciência do Solo, ele passa por um critério de técnico, científico, de avaliação, não é qualquer trabalho que sai lá. É rigoroso. É rigoroso. Então, para ser... revisado. Então, para sair numa revista como essa, não é um trabalho qualquer que... né? Os resultados foram checados por outros cientistas. Por outros cientistas. Então, o nível de exigência em revistas desse padrão é muito mais elevado. Não, tem outras publicações que são bem interessantes, que mostram resultados bastante consistentes. Tem estudo em pastagem por 2 anos, tem resultado de produtividade de pastagem, produtividade de arroz, trabalho de 3 anos, publicado mostrando resultados consistentes com o Super N Pro. Então, assim, muito interessante publicar trabalhos científicos publicados. Então é algo que nos dá orgulho, de certa forma a gente pode dizer, de trazer um produto de forma que vai ser eficaz e mostrar esses resultados de forma científica. A gente não está falando de uma tendência, não. Estamos mostrando produtos um produto com diferenças estatísticas em relação à ureia e em relação à ureia tratada com NBPT. Isso dá muito conforto mesmo. Como é que é? Vamos tentar agora traduzir isso aqui ou converter isso para o campo. Adilson, o produtor ou os clientes da Fertipar, eles enxergam isso aqui na ponta? Como é que o Super N Pro entrega isso de resultado lá no produtor rural? Eles enxergam, seja pelos trabalhos de divulgação que são feitos, né? A nossa equipe comercial também faz um trabalho brilhante, fazendo dias de campo, participando de eventos, palestras, dia de campo, juntamente com a nossa área técnica e com o apoio da COC. Mas se traduz muito, Tonon, com os volumes de venda, né? Eu acho que esse é o produtor só vai comprar um produto e recomprar se ele vê que aquilo tem eficiência. Sim. Então, num trabalho levantamento feito, mais de 10 milhões de toneladas foram entregues nesses últimos 20 anos de produto, né? De 2004 a 2025. Então, quer dizer,
é um número marcante, um número que né, enfim, por si só fala, mas mostra que o produtor só compra porque ele acredita que o produto de fato faz diferença. E interessante que muitas cooperativas grandes têm os seus próprios centros de pesquisa, suas fazendas experimentais, e muitas cooperativas testaram o produto. É verdade. Então é uma validação adicional ao trabalho que a gente fez e muitas dessas cooperativas usam de forma bastante ampla, né, o Super N Pro. Sem citar não, porque a gente poderia cometer algum deslize aí, esquecer de alguma, mas tem muitos clientes que de fato você mostra o trabalho, bacana, mas eu quero testar no meu campo experimental. Aí aprovado, vai. E pra gente é bom isso, né? Bom. Quando ele vê lá na área dele, né? Dando a diferença lá. Melhor carimbo que funciona é ele mesmo, né? Exatamente. Sem dúvida. Eu pagando para ver, né? Eu não quero ver aqui. Quero ver aqui. Até porque a gente falou o seguinte, a diferença de solos e tudo mais, então, não precisa ir muito longe, né? Pega aqui solos do Paraná, vai por Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, imagina, né? Então, melhor termômetro é ele enxergar lá, ele vendo, e muitas vezes sem a gente interferir, né? Ele conduzindo lá, né? Sem dúvida, sem interferência nossa. A maioria não quer nem saber. Ele faz o trabalho dele, se ele aprovar, está aprovado, não está aprovado, não está aprovado. Porque vimos que entrega resultado das diferenças, e aí vem a pergunta, o produtor faz essa pergunta para nós, né? Mas vale a pena pagar pela tecnologia? Né? Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho como é que funciona essa questão custo-benefício. A gente sempre escuta essa pergunta, mas não é muito caro, né? Exato. Vale a pena? E o que a gente se preocupa muito é que faça sentido no bolso do produtor. É bonito, né, a parte técnica, mas no final isso tem que fazer sentido economicamente para o produtor. E claro que é difícil a gente falar de diversas culturas, cada cultura tem as suas produtividades, os seus benefícios, mas talvez aqui, para a gente poder ilustrar na nossa conversa de hoje, a gente pode pegar o exemplo com milho, que é uma cultura que é produzida no Brasil todo, e os números são mais fáceis ali da gente poder comentar e fazer algumas médias, né? Se a gente comparar os resultados que foram obtidos nos estudos de milho que foi adubado com o Super N Pro, em comparado com o milho que foi adubado com ureia branca. O que a gente enxergou? Até aqui a gente tem um resumo, né? Uma média de 38 experimentos, a gente conseguiu um diferencial de produtividade de 7 sacos por hectare. Então, adubando-se com o Super N Pro, a gente conseguiu uma produtividade de 7 sacos por hectare superior à adubação com ureia. Pode voltar no anterior? E a questão é, qual que é o investimento que eu tenho? Traduzindo em sacos por hectare, né, fazendo todo o cálculo, né, o produtor pode fazer esse cálculo, mas a gente, para resumir aqui, quanto que seria o investimento no Super N Pro em relação à ureia? Em torno de 1 saco por hectare. Então, o que nós estamos falando? Que o produtor vai investir 1 saco por hectare de milho para utilizar o Super N Pro em relação à ureia para conseguir um aumento de produtividade ali, em média de 7 sacos por hectare. Qual que é o retorno de investimento? Então, líquido, né? 7 sacos menos 1 que você investiu são 6 sacos, 6 para 1. Sim. Esse é um retorno de investimento muito significativo. E para um investimento na tecnologia relativamente baixo ali, para você conseguir um retorno muito, muito significativo. Acho que tem 2 pontos que vale a pena a gente ressaltar aqui, Papos, que assim, é uma média de 38 experimentos científicos novamente feitos com universidade, com fundações, então não pegamos um caso isolado para deixar bonito. São 38 experimentos com repetição, com estatística, que deram esse resultado. Diferentes regiões do país. Em diferentes regiões do país. E um ponto também, que no caso, Papo, você comentou do investimento de próximo ao massacre, a gente está fazendo hoje a conta, atualmente o milho a 53, então esse investimento fica ainda maior. É um cenário que a conta fica pior, em cenários que o milho está um pouco melhor, esse retorno do investimento fica ainda superior a 7. A gente está fazendo com o cenário de hoje, preços atuais, 53 reais. Aqui a gente fala que é sacos de milho aqui, sacos de produção, porque é a linguagem, né? Sim. É a moeda do produtor rural, né? Então, para facilitar o entendimento aqui, mas realmente, você pegar uma tecnologia de 1 para 7 que entrega esse resultado... Exatamente. Impressionante. Aí o produtor nesse ponto fala, bom, agora eu quero ver você fazer essa conta
com uma ureia tratada somente com NBPT. Então, a gente tem também os experimentos onde a gente comparou o Super N Pro com uma ureia tratada somente com NBPT. Aí, numa média de 12 experimentos que a gente fez, a gente conseguiu uma diferença de produtividade de 5 sacos por hectare, 5,1 para ser mais preciso aqui. Agora, o investimento no Super N Pro em relação ao NBPT é um investimento menor, um diferencial de 0,63 sacos por hectare. Então, estamos falando aqui de, em média, colher 5 sacos a mais com um investimento de 0,6. Então, de novo, se a gente fizer essa relação entre o benefício e o custo, vai te dar ali 7, 8 sacos ali, 7 para 1 de retorno de investimento em relação somente ao NBPT. Então, mesmo assim, é um diferencial muito vantajoso. É aquilo que muito produtor fala, eu não vou investir em tecnologia, o fertilizante, o preço do fertilizante tá caro, e assim, é uma reclamação independente do preço que tá, muitas vezes o produtor vai falar que tá caro, não vou investir na tecnologia. Mas a gente vê que é uma tecnologia que, tudo bem, tem um investimento, mas acaba sendo barato, porque retorno é uma tecnologia que, apesar de ter um investimento, retorna muito pro agricultor. E essa é a ideia, é o que a gente tende daí em oferecer um produto, tanto a Coke quanto o Grupo Fertipar, em oferecer um produto que tem uma relação de ganha-ganha, onde todos os envolvidos na relação comercial são beneficiados. O agricultor produz mais, ganha dinheiro. Volta a comprar da cooperativa, da revenda, que volta a comprar da Fertipar, a Fertipar volta a comprar o produto da Coke. Então, assim, é uma relação de longo prazo, algo que a gente consegue construir, oferecendo um retorno para esse agricultor. Nós nos preocupamos muito com isso, né? Que o agricultor ganhe dinheiro. Isso é fundamental, fundamental. Aí todo mundo ganha. Em momentos, de fluxo de caixa apertado, crédito cada vez mais escasso, dinheiro tá mais caro, né, que a gente fala, né, custos de produção altos. Quando você vai para produtividade, que é o que tá entregando aqui, dilui os custos fixos do produtor. Sem dúvida, né? Certeza. Sem dúvida. Viabiliza muito mais. Então, uma das saídas é produzir mais, né, aumentar a produtividade para sair nos momentos de aperto. Exatamente. E além disso, o fertilizante é o insumo que tem um peso no custo da produção. Então, estamos falando aqui de perdas na ureia branca de 40%, isso é significativo. É uma tecnologia que não somente te protege, né, desse seu investimento, mas já te entregando um resultado, um diferencial que paga a tecnologia e sobra muito mais. E bom ponto que você colocou, a diluição também dos outros custos, né, de produção, à medida que você consegue uma produtividade mais alta. Interessante. Bom, naturalmente, tudo isso que a gente comentou aqui faz o Super N Pro, a gente estava comentando antes de começar aqui nosso bate-papo, faz o Super N Pro líder e referência no mercado de ureias estabilizadas, conforme o Danilo corrigiu aqui o termo. E o que isso representa, então, em números? O Adilson deu uma prévia para nós aqui, mas fala um pouquinho mais, o que isso representa em números, efetivamente, de faturamento, de entrega e de venda, Adilson? Como foi dito, 10 milhões de toneladas de produtos já foram vendidos, tratados, né, produtos tratados com a tecnologia do Duromaida agora e Agrotem no passado, quando começou. Então, começamos do zero, não tinha nada, e isso foi indo. Hoje não é só na ureia elemento simples, né, que a gente diz, mas também nas misturas. Então, há várias possibilidades. Comentou-se muito aqui da mistura de ureia com sulfato. Então, tem uma ampla gama de possibilidades com as vantagens que o sulfato tem, por causa do enxofre, enfim. Você pode trabalhar com os dois produtos, protegendo, estabilizando a ureia. Porque ele pega dentro desse número, 10 milhões aí, uma parceria sólida também aqui entre Coke e Grupo Fertipar, né? Ah, não, sem dúvida. Isso, como eu falei, nós temos que enaltecer muito esse apoio que a Coke nos traz, que, como já foi dito aqui em várias oportunidades, aqui nesse nosso bate-papo, informação, qualidade, né? Tivemos a oportunidade de conhecer o centro de pesquisa da Coke em Atlanta, nos Estados Unidos. Bom, você vê que tem ciência por trás, tem investimento, tem seriedade por trás disso. Então isso nos traz muito conforto, muita tranquilidade em ofertar, né, para a nossa área comercial, poder ofertar isso no campo, porque temos um respaldo muito grande atrás. Então isso é que
faz com que os números sejam esses números que foram apresentados aí, que atingimos. Altos e baixos no mercado, evidentemente, ao longo desse ano desses 20 anos não foram só rosas, né? Tiveram muitas tempestades, mas o grupo, juntamente com a Coke, sempre saímos muito bem aí desses momentos um pouco mais difíceis que tiveram. Sim. Parceria sólida. Parceria que continue assim. Porque 10 milhões de toneladas. Aí eu fico me perguntando assim, né? O produtor tem que levar isso em consideração, né? Porque é o cliente que tá comprando, recomprando, confiando na marca, mais de 20 anos, né? Então, acho que a relação, né, Dilson, com os nossos clientes, nossos canais de distribuição, com o produtor lá na ponta, ela também é fundamental para esse número, né? Sem dúvida, Tono. Nós temos que agradecer muito aos nossos clientes que confiaram em nós. Isso também é um mérito da Fertipar, que ao longo dos seus 46 anos, né, a sua diretoria sempre construiu uma empresa muito séria, que sempre honrou seus compromissos, nunca deixou ninguém na mão. Isso é muito importante. Não é por acaso que uma empresa, depois todo esse tempo, chega a essa posição de ser uma das maiores empresas do mercado de misturas. Então nós temos que agradecer muito pelas parcerias que a Fertipar construiu ao longo de toda a sua existência, não só com fornecedores como a Coke, mas os nossos distribuidores também. Nós temos que agradecer muito a eles por acreditar na Fertipar e por ajudar a levar, no caso específico aqui do Super N Pro, para os agricultores. Aproveitar o momento, então, dos 10 milhões de toneladas, é um marco, né? Acho que porque é a única tecnologia que entregou isso ao longo desses tantos anos aí de trabalho duro, e aproveitar, né, Dilson, para lançar oficialmente, então, o selo comemorativo aí dos mais de 20 anos de aumento de produtividade comprovada com o Super N Pro. É um marco. É um marco. Sim. Então, como é que é? Isso mostra a confiança de todo o trabalho que foi feito até aqui. Então, como é que é? Parabéns a todos. E como o Adilson comentou agora, agradecer a parceria aqui com a Coke e agradecer aos clientes também, aos profissionais da Fertipar que fazem isso acontecer também, né? Sem dúvida. É um conjunto, né, de mãos aí, né, de muito trabalho. É o nosso suprimento, comprando matéria-prima, os nossos parceiros, como a Coke, a nossa área comercial faz um trabalho brilhante na ponta, oferecendo dias de campo, como falei, debaixo de sol quente, a nossa área técnica, as nossas fábricas e, claro, os nossos clientes, que são fundamentais para isso tudo, para tudo que isso aconteça. Então, é o conjunto da obra aí que deve ser enaltecido aí. E que daqui a pouquinho seja um ser de 30 anos, de 40 anos. Né? Que venha. Que vão estar trabalhando para que isso aconteça, né? Isso, certeza. É isso aí. Papos, eu quero aproveitar a tua experiência aí, porque a gente falou muito de Brasil. Ok. E eu tô convencido, eu creio que quem nos ouviu que também está, e se não está, questione, pergunte, né, que produto que você está adquirindo hoje para proteger a ureia que você está comprando, né, o nitrogênio. Mas eu queria aproveitar isso aqui e entender com você como é que funciona isso em outros países, porque não é só no Brasil, entrega o mesmo resultado em outros lugares, como Estados Unidos, você é responsável por África do Sul, Oceania, como é que é isso? É uma tecnologia com resultados bem consistentes, então mais ou menos na mesma época que a gente lançou no Brasil, a tecnologia Envol, ela foi, com o Turomide, ela foi lançada também nos Estados Unidos, então lá também é um sucesso já há 7 anos, com resultados muito consistentes, e no ano passado foi lançado na África do Sul. Então, faz 1 ano agora do lançamento da tecnologia na África do Sul e com resultados também muito consistentes, muito positivos. Então, de forma bem ampla, a gente tem no mundo todo, né, resultados chegando e também a satisfação dos produtores, né, em se passar para essa tecnologia com o Duromide. Bacana. Tem um ponto aqui, a gente não poderia deixar de citar ele, que é uma questão também, Papo, estava pensando que a gente já conversou sobre isso. O Super N Pro, a tecnologia em si, ela tem também uma pegada ambiental. A gente está muito em alta, a gente está falando cada vez mais em ESG. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque a partir do momento
o raciocínio, me corrija se estiver errado. Se você entrega mais produtividade por hectare, você naturalmente aumenta a tua produtividade, obviamente, e você preserva mais à medida que você não precisa de novas áreas para aumentar a produção. Exatamente. Se a gente imaginar em termos de aumento de produtividade, aquele seu mesmo hectare está entregando mais grãos e no final mais comida para a população. Então, dentro desse ponto de vista, é um uso mais eficiente do terreno, da terra, que a gente consegue extrair mais com os mesmos hectares já cultivados, sem a necessidade de se buscar, de se abrir novas áreas. Então, isso, sob esse ponto de vista, é extremamente positivo. E se a gente pensar também pelo potencial produtivo, né, do nosso país em relação a gerar alimentos, né, para alimentar o mundo, né, isso traz uma vantagem competitiva maior ainda para o nosso país. E sem esquecer da questão de que a gente está aumentando a eficiência da cadeia como um todo e pensando no caso da ureia especificamente, fazendo com que toda aquela energia, né, todos aqueles recursos que foram gastos para produzir 1 tonelada de ureia foram bem empregados, porque essa ureia vai ficar ali no solo para ser aproveitada pelas plantas e não vai ser perdida para a atmosfera como o Danilo falou, não vai evaporar para a atmosfera, a gente vai deixar ela onde ela tem que estar ali mesmo para ser aproveitada pelas plantas. E com isso é um bom uso de todos os recursos que foram utilizados da produção toda daquele insumo, e não só na produção, mas a aplicação dele no solo, né? Todo o transporte, toda a energia para se importar e para levar até o campo. Imagina que tem óleo diesel por trás, combustível que foi gasto nesse transporte, né? A mão de obra das pessoas, tudo isso foi melhor empregado com a utilização dessa tecnologia do Uromai e do Super N Pro. Perfeito. Como é que é? Indo para os finalmente, Adilson, o pessoal deve estar se perguntando também onde é que ele encontra, onde encontra o Super N Pro e onde ele adquire ele, como é que o pessoal encontra? Tonon, consultando as empresas do Grupo Fertipar, né? Se quiser ligar diretamente, entra no nosso site, tem lá as empresas espalhadas no Brasil todo, mas principalmente com os nossos canais de distribuição. Então, através deles, né, trocadores, cooperativas, revendas, enfim, todo esse pessoal conhece o nosso produto e pode passar informação, e lá você pode conseguir adquirir o Super N Pro. Bacana. No país todo. No país todo. Isso, exatamente. Como você mostrou no início, todas as empresas do grupo dão uma cobertura bem ampla. Bem ampla. Em todas as regiões do Brasil você consegue adquirir o produto. Em todas elas conseguem adquirir o Super N Pro. Todas elas conseguem adquirir o Super N Pro. Todo. Exatamente. Perfeito. E agora, eu queria naturalmente agora ouvir de vocês o que representa pessoalmente, profissionalmente, fazer parte do Grupo Fertipar, esses 45 anos de história. O que representa para vocês também fazer parte da construção da tecnologia do Super N Pro, esses mais de 20 anos, 10 milhões de toneladas vendidas. Queria ouvir um pouquinho de vocês aí e como é que vocês se sentem em relação a isso. Adilson, quiser começar? Bom, eu sou suspeito em falar, né? Primeiro que a satisfação de trabalhar numa empresa como a Fertipar é uma honra. E chegar a esses números do Super N, a gente teve o privilégio, não só eu, mas eu estou lembrando aqui de vários colegas aí da empresa que ajudamos, né, a chegar nesses números aí, é muito bacana. Isso evidentemente que faz parte do passado, nós temos que olhar para frente, isso aumenta nossa responsabilidade e a busca por novas tecnologias. A agricultura brasileira anseia por isso. A gente sabe que a COC tem trabalhado bastante com isso também nos seus centros de pesquisa. E então é uma satisfação, uma alegria muito grande, e dispostos aí para que venham novos desafios desses aí, que a gente possa construir ainda mais histórias bonitas como a do Super N. Com certeza vamos. Isso é importante. Do meu lado, que eu posso dizer que eu sou muito grato, muito feliz por ter trabalhado, por ter entrado na empresa no momento justamente da transição do Super N para o Super N Pro, há quase 7 anos. Então, para mim foi muito gratificante poder estar desde o começo da tecnologia Super N Pro, ter trabalhado fortemente na questão da geração dos dados, de nós termos de fato visto que era um produto que ia entregar mais para o agricultor, ia entregar mais em produtividade, em confiabilidade para o agricultor.
E ouvir esse feedback, a construção do produto, a construção de uma marca que já era consolidada, mas a consolidação da marca Super N Pro também dentro do mercado brasileiro. E assim, o ponto que mais me deixa feliz é poder oferecer para a agricultura brasileira um insumo que de fato vai agregar em produtividade. Como eu comentei anteriormente, a questão da relação ganha-ganha. Oferecer um produto que eu confio, um produto que eu sei que vai trazer um benefício, vai gerar dinheiro no bolso desse agricultor. Bacana. Para mim foi um prazer muito grande, uma honra ter visto esse projeto como um todo, né? Desde que a molécula foi criada ali no laboratório, de fazer todo o trabalho para estar preparado para colocar na frente do Grupo Fertipar, né, uma nova tecnologia, né, com dados, com informações científicas, né, que demonstrasse o benefício da tecnologia, e depois uma honra muito grande ter trabalhado com toda a equipe do Grupo Fertipar para fazer com que ele chegasse efetivamente do campo, né, então não somente esse trabalho, né, com a área comercial, com a área de suprimentos, com a área técnica, com as áreas produtivas, né, para que tudo isso que a gente conversou aqui hoje se tornasse realmente uma realidade. E é um prazer muito grande, né, Danilo? Tá em diversas regiões do Brasil, a gente vê o produto sendo aplicado, os produtores contentes, né, satisfeitos com o produto, mostrando bons resultados ali de norte a sul do país, né, e até em outros países agora, né? Então é uma satisfação muito grande. Deixar aqui o agradecimento para toda a equipe do Grupo Fertipar, de todas as empresas do grupo, né, pela abertura que a gente teve, né, de estar desenvolvendo esse trabalho, pela confiança no nosso trabalho também, e parabenizar por todo o excelente trabalho que foi feito, né, e o sucesso que a gente teve com o Super N Pro. Realmente é um prazer essa parceria que a gente tem com o Grupo Fertipar, uma empresa de uma competência extrema, né, uma equipe super profissional, super competente, e que a gente queira, como você falou, daqui a 10 anos está comemorando os 30 anos, 30 anos de parceria, né? 30 anos. E com números, né? Mais que dobrar esse número. Mais que dobrar os números. Bom, quando a gente deu a ideia desse bate-papo, a gente tinha certeza que ia ser produtivo, e realmente foi. Eu vou aproveitando aqui o gancho aí, ano de Copa, aí, fazer uma analogia. A gente teve uma convenção não faz muito tempo, em que esse trio aqui também bateu um bolão, como vocês viram aqui hoje. A gente brincou que era o trio MSN. Messi, Neymar, Soares aí. Mas o técnico foi ele. Não, Tele Santana. O Tele Santana, E hoje também foi muito agradável, acho que foi muito produtivo. Queria então agradecer a presença de todos vocês aqui, por aceitar o convite, né, por esse bate-papo. Dar os parabéns ao Grupo Fertipar, a Coke, pelas conquistas, pelos números apresentados aqui, são números incríveis, né, mostra o porquê é liderança de mercado, né, disparado, o Super N Pro. E qual é que é? Mensagem final, indo já para nosso encerramento aqui, falar com você que está nos ouvindo aí, se ficou com dúvidas, quer saber um pouco mais, procure, acesse o site do Grupo Fertipar e também nos acompanhe. Temos aí então nossas redes sociais, nos acompanhe pelo Instagram, LinkedIn, estamos presentes também no YouTube, e esse material vai estar à disposição de vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço a todos.